Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Histórias do Oscar e hoje vamos tratar sobre a cerimônia de 1929, o ano que tivemos dois filmes vencedores do Oscar de melhor filme, e o Oscar de melhor filme, na verdade, foi dividido em duas categorias. Hoje a academia só reconhece uma dessas categorias como melhor filme, e isso gerou muita polêmica desde então. Então, nesse vídeo eu quero discutir a cerimônia, o porquê que ocorreu essa divisão, por que a academia voltou atrás, e a partir da segunda edição do Oscar, na verdade, eles criaram apenas a categoria de melhor filme, desistiram dessa divisão, e as polêmicas do caso, etc. Como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo recomendações de leitura, sites, livros e artigos acadêmicos, infelizmente, para alguns, né, infelizmente em língua inglesa, que é onde nós temos um material aí, original bem produzido. Em português, geralmente, o que nós temos aí é um compilado de traduções e algumas com erros grosseiros, inclusive em grandes sites. Mas vamos lá. Num comentário anterior, uma pessoa me perguntou se a academia tem um livro oficial, se a academia publica a história do Oscar em uma publicação sua, e aí essa é a última publicação da academia. 85 anos do Oscar é um livro do Robert Osborne, é um livro muito grosso, aqui está ele, que você tem toda a história do Oscar até os 85 anos. E a partir desse livro você vê a visão da academia em questões controversas, como essa questão de 1929, você vê até uma certa hipocrisia. Porque na cerimônia de 29, segundo esse livro, apenas Wings, Asas, né, foi o melhor filme. Eles não reconhecem a polêmica que houve na primeira cerimônia do Oscar, eles não reconhecem a divisão de melhor filme. E uma coisa que eu acho até estranha, eles exploram muito no anacronismo de tentar colocar. Esse livro foi publicado em 2013. Tentar fazer com que a visão de 2013, a visão do cinema de 2013, na verdade também analise o cinema de 1929. Ah, o Wings foi o melhor filme porque tinha ótimos efeitos, tinham cenas inacreditáveis, etc. Enfim, seria esse o tom do livro, né? Então é a história oficial e como toda história oficial você tem limites e a academia não quer entrar em polêmicas e o livro não faz isso. Se você gosta apenas daquela leitura e de uma narrativa temporal, linear, com algumas curiosidades e com algumas questões sobre cada cerimônia, desde questão de transmissão de rádio, transmissão de televisão, etc., é um ótimo livro. E sem dúvida é um livro que você vai usar, que você vai pesquisar nele e tal, se você gosta da história do Oscar a ponto de comprar um livro desses. Mas fora isso, tem muitas polêmicas, nós temos livros melhores do que este na questão de explorar os bastidores da academia, certo? 1929. Como eu sempre falo aqui no canal, seria muito interessante tentar abrir a cabeça e tentar deixar um pouco de lado o anacronismo. Claro que não é possível, mas é o seguinte, analisar a premiação de 1929 com o olhar atual é muito difícil, porque você vai ter filmes ali, melodramas, clássicos, você vai ter um outro padrão de produção, e até a própria academia, a própria cerimônia era novidade. Você não tinha uma premiação de cinema, você não tinha todo o glamour ainda em 1929. Então, a academia não sabia que ela ia se tornar, depois, 90 anos depois, a academia, um símbolo de prestígio, todo filme quer vencer o Oscar. Então, muito que eles fizeram nessa primeira premiação não apenas moldou o próprio eixo da academia, de como eles iriam seguir com o Oscar, né, que mais tarde seria conhecido como Oscar, mas também essa entrega de prêmios trouxe uma linha para os estúdios para recompensar também aqueles filmes de drama, que talvez não eram os filmes com maior lucro na bilheteria, nós tínhamos aí uma era de ouro da comédia pastelão, né, a boa comédia pastelão, Chaplin, Buster Keaton, etc. E aí nós tínhamos o reconhecimento dos filmes dramáticos. Então aquilo ali pegou muito nos produtores, na Fox, na Paramount, nos irmãos Warner, que também eles poderiam fazer filmes, né, para um outro público e eles seriam reconhecidos e eles criaram sua própria premiação. Então, rápidos comentários sobre a premiação de 29. Primeiro, é uma premiação que basicamente rejeita a comédia pastelão. O Chaplin, e isso vai ser para o futuro um tema de um outro vídeo aqui da série Histórias do Oscar. O Chaplin ele fez The Circus, o Circo, que é um dos maiores filmes
do Chaplin, um dos maiores filmes da década de 20, teria totais condições de competir no Oscar de 1929 e vencer. Só que a Academia deixou muito clara a posição dela. Não queremos comédia, o Oscar é para filmes drama. Então eles já começam a moldar ali a perspectiva do Oscar, né? Um Oscar voltado para um cinema, digamos assim, um cinema mais cult, no olhar de hoje. E na Academia, ao rejeitar a comédia pastelão, ela estava fechando e mandando uma mensagem muito clara para as distribuidoras da época, né? Que o Oscar ele premiaria um tipo de filme, o Oscar ele se recompensaria um tipo de diretor, ele recompensaria atuações dramáticas, atuações que de fato pudessem despertar a paixão, atuações que pudessem despertar a lágrima no espectador. Neste molde, o Chaplin, nesse caso, não era interessante para a Academia. E para evitar qualquer tipo de polêmica, o Chaplin ele ganhou um prêmio honorário. O primeiro prêmio honorário da Academia ele ganhou em 1929, com essa primeira premiação, pelo reconhecimento do trabalho dele em O Circo. Então a Academia mandou a seguinte mensagem: a gente sabe que O Circo é um filme bom, mas a gente não quer contato com este gênero. A gente quer apenas focar no drama, e O Circo não é um filme drama, é um filme que tem um outro tipo de filme. Chaplin é um outro tipo de ator, diretor e produtor, e a gente não quer esse contato. Tanto é que a Academia esnobou o Chaplin várias vezes, né, na década de 30 e depois na década de 40, certo? Voltando aqui, 1929, então, nós tínhamos duas categorias para melhor filme. Eu quero explicar sobre cada uma dessas categorias e quero falar rapidamente sobre os indicados. A primeira categoria seria a categoria de Outstanding Picture. Essa categoria de Outstanding Picture, o grande filme, essa categoria que a Academia considera como a precursora do melhor filme que foi criado no ano seguinte, em 1930. Quem venceu essa categoria foi o Wings, filme Asas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu já tenho escrito sobre esse filme. É um dos melhores filmes da década de 20, porque inova na fotografia, inova na produção, apresenta cenas aéreas que eu imagino que se você estava no cinema na época de Wings e você via aquelas cenas, você deve ter ficado maravilhado, porque era algo que ninguém tinha feito ainda, ninguém tinha explorado o potencial do avião e da aviação de certo modo, e você captar imagens aéreas, você captar esse drama. Então é um filme de sua época, é um filme muito bom. Não envelheceu tão bem, especialmente nas questões de efeitos, é óbvio, mas para um cinema mudo da década de 20 é algo muito à frente do que era imaginado. Então Wings, que é do William A. Wellman, da Paramount, a estátua de Wings, para quem um dia visitar o museu da Paramount em Hollywood, está lá. Eu vi e é muito legal. Wings venceu o melhor filme, nós tínhamos dois outros indicados para melhor filme. The Racket. The Racket é um filme de 1928, é um filme de crime de 28, dirigido pelo Lewis Milestone. E olha que coisa interessante, ele foi distribuído pelo Howard Hughes, aquele Howard Hughes que todos conhecem. E o Howard Hughes, nessa época de 28, ele criou uma companhia chamada The Cattle Company para tentar competir com a Fox, tentar competir com a Warner, mas ele não conseguiu sucesso. A Cattle Company existe de 1928 e acaba em 1932 com Scarface. Mas The Racket teve bons índices de bilheteria, teve boa aceitação no mercado e foi indicado a esse Oscar. E The Seventh Were Heaven, que é, olha, do Frank Borzage, é espetacular. É um filme assim com uma das melhores montagens da década de 20 e eu recomendaria muito para quem achar, e não deve ser difícil de achar, Seventh Heaven, para que dê uma olhada. É um filme da Fox, um filme também que fez muito sucesso de bilheteria. Essa primeira categoria, Outstanding Picture, o grande filme, o filme excelente, o que juntava? Primeiro, uma boa história, é claro, um filme do gênero drama. The Racket é um filme que circula entre o drama e o crime, mas é um filme dramático. E um ponto essencial, sucesso de bilheteria. Sucesso de bilheteria. Os três filmes, Wings, Seventh Heaven e The Racket, foram sucessos de bilheteria nos Estados Unidos, fato que não ocorreu na outra categoria. Então a Academia achou melhor, em 1929, dividir como se fosse um Oscar de melhor filme popular, e Wings ganharia, no caso, o melhor filme popular, e Sunrise ganharia o melhor filme, a melhor produção artística, um filme de maior qualidade.
O fato da academia reconhecer apenas Wings como o único vencedor do Oscar de 29 é motivo, como eu já falei, de extrema controvérsia. Foi uma reunião que eles tiveram na década de 40, quando a academia, já era reconhecida mundialmente, todo mundo esperava pelo Oscar, né? Existia as transmissões de rádio do Oscar, davam muita audiência nos Estados Unidos, e, e aí eles decidiram apenas 1929 vai ter apenas um vencedor, e esse vencedor é o Wings. E ficou por isso mesmo, ninguém nunca reclamou. Tanto é que as discussões em torno disso surgem a partir da década de 80, com historiadores da academia questionando esse posicionamento e a academia deixando muito claro e tirando o corpo, né? Olha, essa decisão foi feita na década de 40, nós não podemos voltar atrás. Wings é o único melhor filme de 29. E quando você pega e olha né, a qualidade dos filmes, Seventh Heaven é um excelente filme. É um excelente filme, teve sucesso de bilheteria. Wings é um bom filme. Um filme com uma excelente fotografia, com uma boa montagem, boas atuações e teve sucesso de bilheteria. The Racket é um filme com uma direção espetacular. Teve sucesso de bilheteria. Os outros 3 filmes da outra categoria de melhor filme, dividida em 2, não tiveram esse sucesso de bilheteria. Então, nessa primeira premiação, também existiu o interesse da academia de construir meio que uma aceitação popular. Então, Wings era a escolha lógica neste caso. Wings ganhou a categoria do Outstanding Picture, o grande filme, então era o filme que não era apenas uma boa história, boas atuações, era um filme que tinha espaço e teve uma boa distribuição e teve grande bilheteria. A bilheteria é a chave para entender por que ocorreu essa divisão. E é difícil entender, porque você pensa hoje na questão do Oscar de melhor filme popular. Muita gente criticando a academia, inclusive eu critico a academia por conta disso, para tentar criar uma categoria que apenas reconheça um filme bom de grande bilheteria, quando na verdade a academia também fez isso em 29, mas a diferença, e é isso que eu quero deixar claro, é o contexto. Em 29 isso foi feito porque o Oscar, primeiro, não era o Oscar, ninguém sabia o que era Academy Awards, foi feito num hotel, o ingresso você podia, se você gostava de cinema, você podia comprar o ingresso por $5, e na inflação deve dar cerca de $80 atuais. Existia sim uma preocupação inicial com o glamour, não era aquela cerimônia de Oscar como conhecemos hoje, de vestidos, de luxo, mas existia uma preocupação, os fãs iam para a porta do hotel pedir autógrafos, eles queriam ver as celebridades, queriam ver as pessoas conversarem com eles, né, porque o cinema mudo é uma coisa, e aí as pessoas tinham muito interesse pela curiosidade da voz, qual era a voz do meu ator favorito, da minha atriz favorita. Então existia todo esse contexto também. E Wings, nesse caso, foi um bom posicionamento para a academia. Foi um filme que tinha rodagem, foi um filme que foi muito popular e foi um filme interessante. Claro que olhando também com a visão de hoje, é uma injustiça o circo primeiro, não disputar essa categoria de Outstanding Picture, tendo em conta que também foi sucesso de bilheteria, e segundo, o snob geral, né, no gênero comédia. Na década de 30 nós tivemos excelentes comédias, e no geral elas foram esnobadas, e algo que segue até hoje, com pouquíssimos casos ao contrário, mas é algo que segue até hoje esse preconceito com a comédia, com o terror. Na outra categoria, que era a categoria de melhor visão artística, melhor produção artística, um filme de qualidade, e um filme de qualidade que não era reconhecido. Não foi reconhecido no sentido de bilheteria. Os 3 filmes indicados, por diferentes motivos, não tiveram grande aceitação de público e não tiveram distribuição. Eu vou deixar para falar de Sunrise, que foi o vencedor, por último, mas The Crowd, por exemplo. The Crowd é um filme da MGM, do King Vidor. O King Vidor, ele foi embora quando o filme estava na sua fase de pós-produção e estava sendo lançado em Los Angeles. Ele abandonou a MGM porque ele já se interessava pelo cinema falado. O King Vidor foi um dos caras que notou em 1928 o seguinte: o cinema falado vai ser um outro cinema, e eu tenho que ser um dos primeiros a tentar fazer algo desse tipo para me dar bem e para moldar a indústria. Então King Vidor ele abandonou The Crowd, ele não foi na promoção de The Crowd, ele quis trabalhar em outro projeto. Então The Crowd
até por isso, até pela falta de apoio da MGM, a MGM brigou com King Vidor, até por isso The Crowd não seguiu e não foi bem na bilheteria. Um outro indicado foi um filme da Paramount, Shang, que você pensa sobre Shang hoje, seria um documentário fake, assim, porque tem cenas na selva e tem cenas armadas. Então era um documentário também muito restrito, que meio que mostrava a natureza, mostrava elefantes, mostrava tigres, era algo que o pessoal via pouco, via mais em cinejornais importados, especialmente da Europa. Então tinha uma certa curiosidade, mas não tinha um grande apelo como uma comédia pastelão. Se você tem dinheiro, é um trabalhador em 1927, tem que decidir entre ver um filme do Chaplin, um filme novo do Chaplin, um filme novo do Buster Keaton, ou ver um documentário, uma espécie de documentário sobre animais na floresta. O que você vai ver? Claro que um filme de comédia pastelão, que era o gênero da época e era o que trazia alegria às pessoas. Existia até nas indústrias estadunidenses aquele lema, né? Trabalhamos o dia inteiro para depois ver um filme do Chaplin. Então, até por isso se justifica também Shang ter um resultado de bilheteria negativo em 1927. E Sunrise, por fim, Sunrise venceu o Oscar de melhor produção artística. Eu considero também ele vencedor do Oscar de melhor filme, porque houve essa partição da academia em dois. Wings e Sunrise, de fato, são os dois vencedores do Oscar de 1929. E a questão de Sunrise é diferente, porque William Fox ele trouxe um diretor da Alemanha, o Murnau, que já era super reconhecido no seu país, um diretor que todos também devem conhecer, uma filmografia impecável. A Fox dá o dinheiro que o Murnau queria para fazer Sunrise. Sunrise é um filme espetacular. E de toda a lista de 1929, eu fico na dúvida qual é melhor, Seventh Heaven ou Sunrise. Eu acredito que Sunrise. E é um melodrama muito bom. É diferente dos melodramas atuais, que você tem uma carga emocional exagerada nos protagonistas ali, você tem uma história muito boa, uma condução muito boa. Sunrise eu recomendaria de olhos fechados, eu acho que é o filme que eu mais recomendo de todos, de 29. Se eu pudesse recomendar um, Sunrise. Se eu pudesse recomendar um apenas pela direção, Seventh Heaven, e pela fotografia e pela inovação, seria Wings. Seriam essas três recomendações do Oscar de 29. Mas o problema do Sunrise é outro, porque a Fox ela trouxe um diretor da Alemanha, colocou um diretor da Alemanha para fazer um filme nos Estados Unidos e não se preocupou em fazer uma mediação. O que o Murnau fez foi o que ele queria fazer. E a Fox não quis fazer imposições para o Murnau, com medo que ele desistisse do projeto, era um projeto caro. E não houve a mediação da Fox com o público. Tanto é que Sunrise estreou no cinema, ninguém sabia o que era, se era uma comédia romântica, se era um drama. Então não teve um marketing positivo e foi um fracasso de bilheteria. Sunrise foi alvo de um artigo excelente, um artigo acadêmico na década de 70, apenas discutindo os fracassos do marketing da Fox. Eu vou deixar o link na descrição. Então 1929 foi um período de indecisão para a academia, onde nem eles sabiam muito bem o que fazer, porque eles criaram um prêmio de melhor diretor de comédia e ao mesmo tempo eles rejeitavam um filme comédia como melhor filme. Isso não era possível você colocar um filme de comédia para vencer o prêmio da academia, porque a academia procurava outra coisa. Então, em 1930, quando a academia se reúne, primeira coisa que ela decide: acabar com essa divisão de dois filmes. Não tem a melhor produção artística e um grande filme. Não, você tem que ter o melhor filme. Você não tem que ter o melhor diretor comédia e o melhor diretor. Você tem que ter o melhor diretor de qualquer que seja o gênero. Se um filme de comédia teve uma direção muito boa, ele que seja indicado. Então nós temos muitas polêmicas nessa primeira premiação de 29, repito, que elas ocorrem porque a academia não sabia o sucesso que ia ter, e já em 1930 também existe a transmissão de rádio. A segunda cerimônia do Oscar, né? Mais tarde seria conhecido como Oscar, essa segunda cerimônia tem uma ampla visibilidade nos Estados Unidos, os jornais já compram a ideia de ter um melhor filme, de ter um melhor ator da temporada, um melhor diretor, e essa se torna a chave do sucesso da academia na década de 30, e aí se torna, né, essa gigante, tem visibilidade mundial. Wings venceu o Oscar porque foi um grande filme, mas também
pela sua aceitação na bilheteria e pela maior distribuição. Você não podia colocar como melhor filme em 29, na visão da academia, um longa restritivo que pouca gente viu como Sunrise. Por isso que eles criaram, parece que uma categoria apenas para Sunrise, porque foi o melhor filme de 29, mas não teve reconhecimento do público. Foi um fracasso e por isso que ocorreu essa divisão. Com o rádio na década de 30, com uma pressão externa já para você ter um melhor filme, melhor diretor, ator, atriz, direção de arte, fotografia, era um outro caso e aí a academia desistiu dessa ideia de 2 filmes como melhor filme. E é a melhor coisa para fazer. Você pode ter polêmicas, mas você tem que ter um melhor filme, não 2 melhores filmes. Até para a academia meio que tirar o corpo, como eu falei, hoje eles reconhecem apenas Wings, mas repito, é uma questão extremamente controversa e todos os pesquisadores de história do cinema que eu conheço, que tratam sobre 29, consideram Sunrise também o melhor filme, porque quem votou no Oscar naquela época não estava votando em Wings ou Sunrise. Eram dois, repito, eram 2 filmes em categorias diferentes e os dois tinham seus prós e contras e acabaram votando o melhor de cada categoria. E é até injusto com Sunrise não poder usar hoje, que é um vencedor do prêmio da Academia de melhor filme, né? Infelizmente. Numa distribuição de DVD de Sunrise, eu acredito que da Criterion, no começo dos anos 2000, agora me faltou se é da Criterion ou se é um DVD da própria Fox, e eles colocam um dos primeiros vencedores do Oscar, mas depois eles são forçados pela academia a abandonar esse marketing, né? Porque apenas o Wings é reconhecido. Então essa é uma das polêmicas de bastidores aí, que eu espero que tenham gostado. Repito que eu vou deixar material de leitura complementar aí para quem se interessar na descrição. Próximo episódio que nós vamos discutir, nós vamos seguir mais ou menos aí nessa década, na transição da década de 29 e década de 30, e vamos falar sobre o cachorro que venceria o Oscar de melhor ator e a polêmica em torno desse Oscar, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!